Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 252, capítulo 28, do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros é o tema de agora. Vou voltar novamente, porque está no princípio. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, né? Restam saber como eles receberiam uma coisa. Agora, essa coisa é tão relativa, é tão complexa, como eles receberiam a coisa. Que coisa é essa? A coisa que pode ser considerada o espírito, como eles receberiam o dinheiro, como eles tratariam os espíritos, como eles tratariam as pessoas e por aí em diante vai. Dado que tal especulação viesse a ser tentada, olha só para você ver, dado que tal especulação viesse a ser tentada, oxe, se viria a ser tentada. E onde é que não existe exploração? Você acha que nós podemos dizer isso? Hoje em dia, 2023, o que existe de médiums, mas isso são charlatões, mistificadores, levianos, hipócritas. Você entendeu? Falando assim, parece que estou falando mal, não parece? Não. Isso é um estudo onde eu defendo com a minha vida a doutrina a qual eu milito nela durante 40 anos já faz. 2023 agora vai para 40 anos. Se der tempo, ainda vou fazer ainda até um bolinho de aniversário. Então, tudo é tentado. Tudo. Agora, nós temos que dizer uma coisa. Os espíritas, porque eu conheço milhares de espíritas no Brasil, milhares de pessoas que diziam que o catolicismo é uma fábrica de dinheiro, uma indústria financeira. Os evangélicos, os espíritas não estão muito longe não, viu? Só que veja bem, pseudos espírita. Se você procurar saber o que significa pseudo, você vai descobrir no dicionário, no Aurélio, que pseudo é o mesmo que charlatão, é o mesmo que mistificador, é o mesmo que hipócrita, é o mesmo que antagonista. Então, os antagonistas do passado, da época de Allan Kardec, de Hippolyte Léonard Rivail, encontram-se reencarnados todos hoje no Brasil na condição de médios dentro da doutrina dos espíritos, procurando defamar a doutrina dos espíritos. Muitos estão
implantados, reencarnados e trabalhando nas federações espíritas estaduais. Muitos estão instalados nas federações Federação Espírita dos Estados, na Federação Espírita Mineira, na Federação Espírita em Brasília, que antes era no Rio de Janeiro, na Rua Souza Valente, né? Então, esses antagonistas, esses hipócritas, esses charlatões, que da época de Kardec retornaram e reencarnaram como espíritas para proteger a doutrina dos espíritos, porque na erraticidade, quando retornaram, descobriram a veracidade da doutrina e viram que ela não era aquilo que no corpo físico eles diziam. E para que eles pudessem se evangelizarem, foi dada a eles a oportunidade deles na doutrina nascerem e trabalharem na divulgação da mesma. Mas assim que se viram no poder transitório aqui na Terra, começaram a distorcer e estão distorcendo, inclusive muitas obras da doutrina dos espíritos já foram distorcidas, o conteúdo literário e em todos os sentidos. Mas Kardec já havia previsto isso em 1861, quando escreveu o Livro dos Médiuns. Falando mal, não. Apenas, isso aqui é um estudo para alertar aqueles que porventura ainda raciocinam, para que não caiam nessas armadilhas. Porque eu posso dizer a você, os maiores contraversores, os maiores impostores, os maiores anticristos, os maiores antagonistas, os maiores hipócritas encontram-se reencarnados e trabalhando no espiritismo, principalmente no Brasil, justamente para destruir aquilo que o Cristo, há 2000 anos atrás, nos prometeu na condição de Consolador prometido. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo é aquilo que o Cristo há 2000 anos atrás nos disse. Mas que sabendo também o Cristo, que durante alguns séculos, tudo aquilo que ele havia dito seria pelo orgulho e pelo egoísmo, pela vaidade, pelo dinheiro, seria jogado por debaixo dos tapetes do Vaticano, do clero, do catolicismo, dos papas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que isso ia acontecer, ele já disse que um dia ele enviaria um Consolador,
que no momento certo viria e muitas coisas nos orientariam. Muitas coisas esse Consolador ia nos orientar. Muitas coisas que ele havia dito, mas que não havíamos compreendido. E muitas coisas que ainda havia de ser dito. Mas nós não podemos ignorar que os profetas foram perseguidos por anticristos, espíritos inferiores que não queriam que os profetas anunciassem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Durante todo o período, quando Cristo aqui à Terra esteve, há 2000 anos atrás, foi preciso que os arquitetos siderais construíssem na erraticidade, numa determinada região, uma cidade cujo nome suástica, e para lá eles transportaram mais de 2 milhões de espíritos. E que gradativamente depois, esses 2 milhões de espíritos, eles vieram aqui para a Terra através das reencarnações. Isso tentando mostrar que antes da vinda do Cristo, durante a estadia do Cristo há 2000 anos atrás e após o Cristo aqui, após os 2000 anos, sempre o anticristo procurou desestruturar a boa nova do Criador, a mensagem do Criador. Então é preciso ficar bastante atento. Esses espíritos, eu posso dizer a você agora, fazer a você uma revelação. Não tem nada com previsão aí de pai de santo, não, viu? Porque longe de mim essas coisas. Esses espíritos que foram trancafiados, esses mais de 2 milhões, para que a atmosfera da Terra fosse limpa de uma certa forma, para que o Cristo pudesse aqui estar e não manchasse eles a mensagem do Cristo há 2000 anos atrás. Depois, no ano de 1100 e poucos, esses espíritos começaram a reencarnar aqui na Terra. E eles começaram aqui na Terra promovendo, juntamente com a assistência dos papas, as cruzadas. Se não me falha a memória, praticamente quase 9 cruzadas existiu aqui na Terra. Esses espíritos promoveram a guerra de 300 anos, a guerra de 100 anos. Esses espíritos promoveram a Inquisição, que praticamente durou 100 anos, né? Esses espíritos, esses que foram trancafiados nesta região lá na Suástica, eles promoveram aqui na Terra a escravatura. Milhões de seres se sucumbiram graças ao ódio deles, pelo fato da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo ter sido trazida por ele até nós aqui à Terra. Esses espíritos nunca quis
a nossa melhora. Eles sempre nos tiveram como escravos. Eles sempre sempre tiveram inveja de nós por nos encontrarmos do lado do Cristo. Quantos milhões de seres sucumbiram em França, na Inquisição? Tinha dias que eram tantas pessoas mortas nas guilhotinas que haviam criadores de porcos que pegavam a cabeça daqueles que eram sacrificados ali e jogavam para os porcos para alimentá-los. Você não sabe disso? Eu não acredito que você não sabe disso. E com o amparo e o sustento dos papas, do clero, de muitos bispos, porque esses espíritos também nasciam no seio do catolicismo. Esses espíritos patrocinaram a escravatura, eles patrocinaram a Primeira Guerra Mundial, eles patrocinaram a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Muitos acham que não, mas eles patrocinaram. Acontece que isso não é levado ao conhecimento do público para que eles não percam os 64% de adeptos que eles possuem pelo mundo todo. Censo esse feito em 2021 até 2022. A seita religiosa que mais adepto possui no mundo, 64,5% de adeptos. Mas é preciso dizer, com todo respeito, tanto os dirigentes do clero, Papa, dirigentes do clero, bispos, e também os adeptos do catolicismo, são todos esses que promoveram 9 cruzadas, promoveram a Inquisição, promoveram a escravatura, promoveram a Primeira Guerra Mundial, promoveram a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Papas, clero, bispos e adeptos do catolicismo. O que levou Martim Lutero incansavelmente ao ponto de dar a tua própria vida, se possível fosse. Ninguém mais lutou tanto quanto Martim Lutero. Mas hoje podemos dizer, Martim Lutero foi um mártir. Aquele que mais defendeu Cristo. Mas eu te pergunto uma coisa. No que se tornou também os luteranos, os discípulos de Martim Lutero? Praticamente uns aliados do clero, onde eles transformaram as leis de Martim Lutero numa indústria, num comércio, numa fábrica de dinheiro. O único que prestou foi Martim Lutero, que batalhou, que lutou,
mas ele fez a parte dele. E podemos dizer também que distribuindo-se entre todas as seitas religiosas, todos que se dizem espíritas hoje no Brasil, também estiveram patrocinando e fazendo parte da cúpula do Vaticano, do clero, na Inquisição, na escravatura. Também participaram os que se dizem espíritas hoje no Brasil. Se você não acredita, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, os negros no Brasil, capítulo. Estude aquele capítulo. Não estou dizendo algo aqui por conta própria. É embasado na doutrina dos espíritos. Veja lá onde Ismael foi encontrar os transgressores das leis do Cristo, que participou das 9 cruzadas juntamente com o clero, onde o anjo Ismael foi encontrar os espíritas que hoje atuam no Brasil, nas regiões mais profundas dos abismos umbralinos, os negros no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não estou dizendo nada por conta própria. A providência divina é que diz isso. As pessoas é que não raciocinam, as pessoas é que não estudam. E os espíritas que participaram também das inquisições, porque foram as inquisições, não foi só uma. Os espíritas também participaram da escravatura, participaram da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e hoje retornaram ao corpo físico na condição de representantes de nosso Senhor Jesus Cristo, na doutrina dos espíritos, que por vezes muito mal representado, o Cristo está por aqueles que se dizem espíritas, que 97% não passa-se de charlatões, mistificadores, impostores, místicos, hipócritas, antagonistas de antes da codificação da doutrina dos espíritos por Hipólito e Leon Denis Rivail, que tiveram a oportunidade, mas que encontram-se brincando de espiritismo na pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas você acha que realmente o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Não é não. O Brasil só será Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho quando o brasileiro se conscientizar-se da responsabilidade que cada qual trazem no ombro. Não deposite a responsabilidade que cada qual traz nos ombros em uma só pessoa, porque ninguém é responsável por dar conta de mais de 200 milhões de pessoas. Cada qual tem responsabilidade e compromisso de cuidar do seu lar, de cuidar da sua cidade, de cuidar do seu estado. Por que assumimos a responsabilidade?
antes de retornar ao corpo físico, como representantes do Cristo no Brasil? Que vergonha! 97% do brasileiro, no Brasil todo, no censo, não atinge nem 3% de espírita no Brasil. Enquanto o católico é 64,50,5 no Brasil, nem 3%. Isso é uma vergonha. E ainda esses nem 3% vendendo dons mediúnicos, escravizando os africanos que ainda encontram-se na erraticidade num estado letárgico. Depois diz que eu falo demais. Depois diz que eu falo demais. Ainda bem que eu falo demais, mas condizente aos desígnios das leis divinas, coisas que muitas pessoas, mediante o que eu estou dizendo, não teria coragem nem de aparecer na fotografia. Vamos para o próximo vídeo.